Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre análise gráfica de Bitcoin, falar sobre o fechamento do gráfico semanal do Ethereum e dos novos projetos que a gente quer fazer para esse ano. Bom, pessoal, vamos começar então agora pelo gráfico do Bitcoin. Bitcoin ontem sofreu uma grande queda nas últimas horas do dia. A gente teve uma queda muito forte por causa do S&P 500. Viemos a perder o fundo anterior, então ao invés de evoluir para uma tendência de alta, né, fazer um pivô de alta, infelizmente o que sucedeu às 3 horas da tarde em diante foi um grande derretimento do S&P 500. O mercado cripto ele ainda é um mercado muito e extremamente especulativo. E quando muitos investidores institucionais e investidores grandes entraram, eles também vendem ou compram de acordo com movimentos grandes das principais empresas dos Estados Unidos, tá? Que é o que envolve o índice S&P 500, o índice das maiores empresas americanas. Então a gente tem basicamente com esse derretimento uma grande probabilidade, né? É uma probabilidade muito alta da gente passar esse final de semana meio moroso, meio água de salsicha, mas que a partir de domingo às 19 horas a gente tenha um derretimento aí no Bitcoin, no Ethereum e em várias altcoins, né? É um período extremamente perigoso, muito perigoso, para operar altcoins, porque as altcoins elas sobem 30, 15% dentro de um dia, mas se o mercado cair, se o Bitcoin derreter, se o Ethereum derreter, se o Ethereum cai 10% ou o Bitcoin cai 10% dentro de um mesmo dia, algumas altcoins elas podem cair tipo 20, 30, 40, 50% dentro de um mesmo dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o mercado ele ainda estava muito inchado, ele ainda está muito. A gente estava, na minha opinião, né, na alta de complacência, mas com a última barra que tinha rompido a média 8 semanal, eu até estava começando a ficar um pouco esperançoso e eu perdi a esperança quando veio essa barra aqui, tá? Então, quando ele surgiu essa barra de alta aqui para tentar fazer o pivô de alta, surgiu uma sequência de duas barras vermelhas bem grandes, bem vendedoras, digamos assim. E infelizmente ele perdeu o fundo anterior aqui, então isso aqui é um pivô de baixa abaixo da média de 8, tá? No S&P 500 ele já fez o pivô de baixa abaixo da média de 8. Desde que ele consiga retomar, né? Consiga fazer algum suporte, consiga defender ou entrar a região compradora nessa fase aqui, nós até podemos ter um freio dessa queda, mas eu estou achando que vai vir uma queda lenta, gradual e sangrante aos poucos, de vários ativos voláteis, incluindo Bitcoin, Ethereum, entre outros altcoins aí, tá? Eu acho que muitas altcoins elas agem como se fossem startups, né, de, de tecnologia. Então, muitas são propostas de soluções de movimentação financeira, soluções de pagamento. Então, eu acredito que alguns especuladores grandes podem sair um pouco ou temporariamente do mercado por conta desse indicador, desse sinal, tá? Quando é que eu entraria de novo, tá? Então, ou quando é que eu começaria a voltar a ficar mais bullish, somente depois que eu voltar acima da média 8 semanal. Então, enquanto não voltar acima da média 8 semanal, e enquanto ele tiver com essa barra vermelha grande, isso é um sinal de venda para o longo prazo, tá? De ativos especulativos, incluindo ações e várias criptos, né? É um sinal semelhante ao sinal lá do que eu comentei com vocês no dia 3 de dezembro do ano passado. Então, é um sinal extremamente importante, porque ele basicamente recusou uma resistência pela terceira vez, aliás, pela quarta ou quinta vez. Então, isso significa que nós vamos descobrir fundo agora. Então, o mercado ele quer andar em busca de um fundo, né? Onde o fundo pode ser? O fundo pode ser aqui, o fundo pode ser aqui, o fundo pode ser aqui. Não dá para saber. É o mercado que vai dizer para nós onde pode ser o fundo, tá? O primeiro fundo é esse aqui, essa região aqui. Aqui poderia segurar um pouquinho para fazer uma onda de baixa. As quedas, pessoal, geralmente são dois tipos, né? Quedas rápidas ou quedas lentas e graduais. Ao que se desenha, a queda, eu acredito que ela vai ser lenta e gradual. Mas, basicamente, nós temos um período aí
ruim para investir em ativos voláteis. Quero dar uma olhada no Ethereum USDT também. O Ethereum USDT ele está um pouco menos feio que o BTC, mas se ele perder esse fundo anterior, e ele tem tudo para perder esse fundo anterior, realmente ele vai querer entregar uma queda ao próximo suporte, que é o próximo suporte é essa região aqui de baixo, região de 2.300 e 2.400 dólares. Essa é uma região que é uma região compradora, então é aquele detalhe, né? Se o S&P continuar derretendo aos poucos, as quedas desses ativos, na minha opinião, também vão ser aos poucos. Então a gente sempre vai ter gente olhando aquela barra vermelha, querendo comprar aquela barra, e quando o mercado cai, é muito mais difícil do que quando o mercado sobe. Porque quando o mercado cai, ele gosta de cair algumas vezes lento e algumas vezes de elevador. E aí toda vez ele tem com o elevador uma alta no meio do caminho, né? Se ele começar a acelerar, digamos, ele começar a cair muito forte, é bem comum ele resistir em uma região antes de cair mais. O que está se refletindo no Ethereum é um pouco mais de delay em relação ao BTC. O Smart Money do Ethereum ainda não foi testado. Então, a região do Smart Money do Ethereum foi aqui. Região 2.600 dólares ainda não foi testado. Resistência 3.120 agora. Essa é uma resistência mais longa. Eu acho que não vai chegar nem aí. Eu acho que vai travar aqui, ó, em 3.050, tá? Então, por exemplo, eu acho que a gente até pode subir no final de semana até 3.050 para depois zero o suporte mais forte. Então, basicamente, a gente tem essa como uma zona vendedora. Aqui é uma zona vendedora, tá? Essas duas, na verdade. Mas essa aqui eu acho que ela não passa nem de 3.050. Eu acho que ela vai tocar em 3.050 e vem cair. E aí eu quero dar uma olhada no seguinte. Semanal, Doji, Inside Bar, vai vir movimento explosivo na semana que vem. Ele fez a pressão vendedora, fez um doji, as duas médias estão querendo cruzar, a média azul está querendo cruzar para baixo, vamos ver até o fechamento de amanhã, mas supostamente pressão vendedora por enquanto, tá? Dentro do nível da água já, e provavelmente vai invalidar essa alta aqui que ele tentou fazer. Né? Se você pega o Ape barra Ethereum, está exposto em Ape e ganhou um pouco de Ethereum. Então ele subiu, ele recuou, fez, tocou na região retração de Fibo, 618 de Fibonacci e voltou a subir. Tá? Por que voltou a subir? Por que voltou a subir? Porque eu vendi aqui, ó, vendi de manhã cedo aqui, ó, vendi aqui, ó. Aí por isso que voltou a subir. Porque se eu não tivesse vendido, ele ia cair aqui, ó. Por que eu tô com fortes emoções com a ApeCoin, fazendo cagada com a ApeCoin? Porque eu tô querendo especular a alta do lançamento das terras, mas eu acho que o market cap dela, o tamanho de mercado dela tá muito alto já para entregar muita alta pela frente, dentro de um contexto econômico que o mercado está bear market, tá? Então qual foi meu pensamento aqui? É que agora é fácil falar, ah, mas tu errou. Sim, eu errei porque o movimento fez e mostrou que eu tô errado. Mas como é que eu errei aqui? Por que eu pensei aqui que ele poderia cair? Porque eu estava vendo o S&P 500 desabando. Outras vezes que eu vi o S&P 500 desabando, o Bitcoin começou a desabar, o Ethereum começou a desabar e as altcoins começaram a desabar violentamente. Inclusive, nessa venda de ontem de manhã, eu tive um pouco de lucro, 0,25 Ethereum. Por quê? Porque eu comprei 20 Ethereums, transformei em ApeCoins. Há 2 dias antes, eu tinha 22,5 Ethereums com as ApeCoins. Se eu tivesse vendido as ApeCoins, eu ia ter ganhado 2,5 Ethereum, certo? Como o mercado caiu e ele recuperou, quando ele começou a recuperar e o S&P começou a desabar, eu acreditei que a ApeCoin até o final do dia poderia derreter junto com o Ethereum, o BTC e o S&P 500. Então eu vendi às 11 horas da manhã, sei lá que hora que foi meio-dia, 11 horas da manhã, agora não lembro o horário que eu vendi, mas eu vendi com um pequeno lucro, 0,25 Ethereum. Então eu até ganhei um pouco, na verdade, mas se eu tivesse segurado, eu hoje estaria, por exemplo, eu tava com 4.200 e pouco Ape, ó. 4.200 e pouco Ape. Ó, eu ia estar com 3 Ethereum de lucro se eu tivesse segurado. Só que eu fui com base no meu conhecimento, né? Pensei, cara, qual foi a narrativa, né? Psicológica. Qual foi o caminho que eu pensei? Eu pensei, cara, se eu não vender essa merda agora, e até final de tarde o Bitcoin e o Ethereum acompanhar o S&P 500 e eles derreter, a ApeCoin pode derreter e eu vou perder de 20 Ethereum. Se eu perder, eu posso perder 3 Ethereum num dia com esse volume, com esse tamanho de banca. E você sabe, eu sou trader de Ethereum. Então,
várias são as vezes em que eu uso uma altcoin para tentar aumentar meus Ethereums. E isso eu estava tentando fazer na última semana com a ApeCoin. Então, existem várias estratégias. Você pode usar dólar para se dolarizar e deixar o mercado cair e tentar recomprar fundo, como foi que aconteceu que eu consegui romper os 100 Ethereums, né? Janeiro de 2021, eu comecei o ano com 11 Ethereums. Um ano depois, 136 Ethereums. Fiz aporte durante o metade do ano, comprei 11 Ethereums e depois comprei mais 15 Ethereums. No final das contas, eu estava com 36 Ethereums. Os outros, todos os Ethereums, foi só trade. E eu vou fazer questão de mostrar. Porque diferente de outros bostinhas que usam gravata, terno, que não mostram os defeitos, não mostram os erros, eu mostro o que eu faço. Eu falo o que eu faço. Muito bem, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos aí. Eu vou aproveitar o sábado e o domingo e eu espero que vocês aproveitem aí também. Desculpa aí a tristeza, tá? Um abraço aí, fofos. Falou.